sou a Bia Feltz. Hoje eu vim trazer uma ideia bem legal para vocês utilizarem as sobrinhas de viés que vão ficando aí no ateliê, que se você é como eu, guarda tudo, não joga nada fora. Então hoje a gente vai usar esses pedacinhos. Vou dar a sugestão aqui para vocês de fazerem um porta-celular, mas lógico que vocês podem adaptar essa ideia e fazer outras peças. Como vocês podem perceber, o meu aqui ficou um tiquinho torto. E aqui ficou mais retinho, mas o importante é passar a ideia para vocês. Vamos conferir então esse passo a passo de hoje. Eu vou dar aqui a sugestão para vocês fazerem o porta-celular ou porta-óculos, mas vocês podem alterar as medidas e usar essa ideia para criar outras peças. Vou usar aqui as minhas sobrinhas de viés, são viés que eu corto a mais e sobra pedacinhos, são viés que vão ficando no final do rolo. Cortei aqui um pedaço de tecido pro forro e um pedaço de manta acrílica de 12 por 37. Essa manta aqui que eu tô usando é a manta R2 e o tecido que eu escolhi é o tricoline, tá? Um pedacinho de elástico, eu vou usar aqui o roliço que eu tenho aqui, de 15 centímetros e um botãozinho forrado. Eu forrei esse botão, ele é o número 24, e eu forrei ele com o próprio viés de 25 milímetros da Cinderela, e eu amei o resultado, eu achei que ele ficou super fofinho. Vou usar essa ideia aqui para fazer mais outras vezes que eu precisar, que eu achei que ficou muito fofo. Todos os viés eu peguei e passei uma das dobrinhas e deixei o outro lado com a dobrinha, porque ela vai me ajudar a costurar mais retinho possível. Eu vou começar aqui costurando o primeiro viés, e aí o segundo viés eu coloco com essa parte da dobrinha para cima e me guio por essa dobra para costurar, porque ela vai me ajudar a costurar mais reto. Vou rebater a costura, porque vai me facilitar para costurar os outros. E aí eu vou repetindo esse processo, me guio ali pela dobrinha para costurar, rebato, porque facilita para costurar o seguinte. Eu tô costurando aqui de forma reta, tentando ser o mais reto possível, né? Mas vocês podem costurar na diagonal também, que vai ficar bem legal. Pode fazer quadradinhos e depois juntar. E aí aqui é usando a criatividade para fazer da forma mais diferente possível, né? E aí, aqui no final, ó, a gente corta todos esses excessos. Se quiser cortar a manta um pouquinho maior para depois refilar no tamanho certo, pode ser também. Aí eu vou vir aqui com a minha parte de fora, eu vou marcar um meio em uma das partes, que é onde a gente vai posicionar o elástico e passar uma costurinha, porque aí a gente já deixa preso e ele fica mais fácil depois da gente costurar e até para não esquecer de colocar ele. Então, só vou vir passar uma costurinha. E aí eu posiciono o forro, o tecido, a estampa viradinha com a frente, né, do tecido de fora, e aí eu passo uma costura nos dois topos, digamos assim, ali onde a gente colocou o elástico e ali na outra parte também. Dá o retrocesso aí nessa hora para não soltar. E agora a gente vai vir abrir e juntar os meios da costura. É legal juntar bem certinho esse meio para que não fique torta a nossa peça. Então, essa parte tem que ter bastante atenção. Já junta ali e prende para não sair e não correr o risco, né, depois de ficar tortinho. Já ajeita ali a parte de fora, né, prende tudo e a parte do forro também. E aí a gente vai passar uma costurinha em toda a volta, deixando uma abertura para desvirar. Nessa hora eu gosto de começar pelo meio, vou até o final. Esse meio, no caso, é o topo, né, da parte de fora. E aí eu faço a mesma coisa no outro lado. Começo pelo meio e vou até o final. E depois eu repito o processo no forro. Não posso esquecer de deixar a abertura no forro para desvirar, né? Eu gosto de fazer dessa forma porque assim evita do meinho ali desencontrar.
E aí, por essa abertura, vamos desvirar. Não pode deixar essa abertura muito pequena, porque o viés ele é um pouco mais durinho, então ele é mais chato de desvirar do que o tecido, que a gente já tá acostumado, né? Mas dá pra desvirar tranquilo, tá? Só não pode deixar a abertura muito pequenininha. Aí eu venho sempre com um cabinho de pincel pra ajeitar bem os meus cantos, deixar tudo bem bonitinho. Se vocês quiserem passar depois de desvirar, passa rapidinho, tá? Porque o ferro ele pode queimar o viés, então tem que ser rapidinho, ou o ferro mais frio, não muito quente, para não danificar o viés. E aí temos que fechar essa abertura aqui que ficou, pode ser a mão, pode ser a máquina. E em seguida é só jogar o forrinho para dentro, terminar de ajeitar. E essa parte aqui de cima é opcional, vocês podem passar uma costurinha ou pode deixar assim mesmo, não tem problema. E aí, para finalizar, a gente só mede aqui, ó, com o elástico, qual é a posição do nosso botão, deixa bem centralizado. E eu vou vir com a minha etiquetinha aqui também e vou costurar onde eu achar melhor, eu vou colocar ela aqui embaixo e aí essas duas partes eu costuro à mão. Então, gente, essa foi a dica que eu trouxe pra vocês hoje. Esse daqui serve tanto para celular quanto para óculos, mas aí vocês podem ir alterando a medida, fazer para tablet, Kindle, outras peças. E uma coisa que eu achei bem legal também do viés de 25mm da Cinderela é que eu consegui forrar esse botão aqui, ó. Então, assim, é minha peça finalizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da dica. Um super beijo. Tchau!